Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito bem-vindos a este canal para você que está chegando agora. Já quero te convidar a fazer parte. Toda semana eu posto vídeos aqui que podem edificar a sua vida. E o vídeo de hoje é baseado, gente, em um devocional. Devocional esse que eu quero te levar a refletir se você tem sido omisso a Deus. É uma palavra assim meio pesada, mas eu quero te convidar a ficar até o final. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, fala um pouco sobre a história de Eli. Diz assim no versículo 12: os filhos do sacerdote Eli não prestavam, não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Versículo 17: assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus do Senhor. E para o Senhor o pecado deles desses moços era muito grave. Lá no versículo 29 diz: por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Aí lá, no capítulo 3, versículo 13 diz: Eli sabia que ele ia fazer isso, mas não os fez parar. Aqui Deus tratando, né, falando com Samuel de que Eli sabia que Deus iria destruir. Ou seja, eu não vou entrar muito assim afinco nessa história, mas não sei se você já conhece essa história de Eli. Eli que era um sacerdote do templo, desse templo onde Ana orava para ter Samuel. E Ana, quando tem Samuel, a resposta das orações dela, isso já é outra história, Ana entrega Samuel para Deus, para crescer ali no templo e para ser alguém já reservado para Deus. Foi a oração que Deus fez, que Ana fez a Deus, para ela recebesse o filho, ela entregaria a ele. Então Samuel cresceu ali naquele templo, sendo cuidado por Eli, que é esse sacerdote aqui. Sendo que Eli tinha filhos, que é o que a gente pode ver, e Eli sabia o que era certo. Ele era um sacerdote, ele era chamado por Deus, e ele agia em cima daquele templo, ele atuava ali, e ele sabia o que era certo. Os filhos de Eli também sabiam o que era certo. E aqui a gente pode ver que Deus ele estava totalmente reprovando as ações dos filhos de Eli. E Deus ele deu avisos a Eli, e os filhos de Eli também sabiam que era certo, mas eles continuavam agindo daquela maneira. E aqui Eli se mostra como uma pessoa que ele não instruía tanto os seus filhos, porque os seus filhos sabiam que era certo, ele sabia que era certo, mas ele deixava passar, não instruía tanto, e Deus já tinha falado com Eli em cima disso, já tinha revelado que ele ia levar a destruição por conta das atitudes dos seus filhos, porém, Eli ainda se mantinha com a mesma postura. Tudo bem que ele era um sacerdote, sabia que era certo, mas ele ainda mantinha a sua postura, ele ainda não agia em cima dos filhos, né, instruindo realmente o que ele deveria fazer, ou tomando uma atitude um pouco mais severa em relação àquilo. E aí lá no versículo que a gente leu, diz, nesse último versículo, ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Ou seja, Deus traz aqui a intenção de mostrar de que ele sabia o que era certo, mas não fez o certo, não os fez parar. Tudo bem que ele não agia assim, né, em cima dos filhos, porque os filhos sabiam que era certo, porém ele tinha sim a sua atuação como sacerdote, em instruir, em fazer os filhos dele parar. Então, me remete um pouco à situação de que ele era omisso, a omissão de, da sua atitude em relação a isso. E é o que eu quero trazer hoje, porque muitas vezes Deus nos dá instruções, Deus nos avisa coisas, Deus nos chama para algo específico, nos dá uma direção, e nós somos omissos à voz dele, e isso nos leva à destruição. Mais para frente a gente vê que essa família foi levada à destruição, à morte realmente por conta de seus atos. Eli sofreu por conta dos atos dos filhos dele e pelo seu próprio ato de ser omisso. E a omissão, gente, às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que só estou sendo omissa, não estou fazendo nada de errado, mas a omissão também se torna uma forma de rejeição a Deus, porque você não está cumprindo o seu papel, não está cumprindo a direção que Deus me chamou. Seja uma direção, assim, algo mais específico, seja um chamado, um ministério. Às vezes você já sabe um ministério que Deus quer atuar na sua vida, um propósito específico, e você não está agindo. Ou às vezes Deus te chamou para instruir seus filhos até mesmo, e você não instrui.
Às vezes Deus te chamou para você pregar em tal lugar e você não prega. Sabe, tem várias formas. O Espírito Santo vai falar com você de uma forma específica, mas isso é muito sério, gente, porque a omissão é vista como uma rejeição daquilo que Deus está, como uma desobediência daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está nos direcionando. E isso nos leva à destruição. E muitas vezes, algo que Deus quer fazer através da sua vida, Ele não quer fazer através da sua vida porque é você. Porque nós somos nada. Nós somos, viemos do pó, voltaremos ao pó, e nós somos simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Então nós temos que ver esse chamado, essa direção, como um privilégio de Deus estar nos chamando, de ver, mesmo sendo pecadores, querer fazer de nós um instrumento, uma atalaia. Então, ao invés de vermos, que Deus nos chamou e isso não vai acontecer se eu não fizer, não, vai acontecer. Deus está te dando o privilégio de agir com Ele. Deus está te dando o privilégio de estar ali alinhado com o propósito dele para sua vida. Porém, se você não quiser, ele vai levantar outro no seu lugar para preparar e que esteja disposto, disponível. Essa semana, né, na minha célula, estava falando justamente sobre disposição e disponibilidade. Deus chama aqueles que estão dispostos e disponíveis a agir com Ele, a realmente atuar com Ele, a servir com Ele, a fazer aquilo que Ele não fez, que Deus tinha direcionado e Ele não fez. Então Deus chama aqueles que querem atuar com Ele, mesmo que sejamos pecadores, mesmo que não sejamos capacitados, Ele nos capacita. Porém, quando a gente olha, não vai acontecer se eu não fizer. Muito pelo contrário, a obra de Deus não vai parar, aquilo que Deus quer fazer vai acontecer, Ele levantando outra pessoa. Porém, quem vai perder somos nós, que não estamos vinculados ali ao propósito, que não estamos obedecendo a voz dele, que não estamos cumprindo de forma íntegra aquilo que temos que cumprir. Então, quando Deus te chama para fazer algo, se sinta privilegiado, se sinta como alguém que está sendo preparado para algo grande, para alguém que vai ser levantado, que vai ser capacitado, para alguém que vai agir juntinho ali de Deus, que vai estar sendo guiado por Deus, que vai estar sendo cumprindo nessa missão. Então vai ver, você deixou uma missão para trás, está sendo omisso em uma missão específica. Eu sei que pode ser que o Espírito Santo tenha trazido já a luz para você nesse momento, algo que você esteja sendo omisso, seja dentro da sua casa, seja dentro de um relacionamento, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da igreja, seja dentro de algo assim já mais específico que Deus está falando. Não sei o que pode ser, mas reflita se hoje você está sendo omisso a uma direção, a uma posição, se você não está tendo um posicionamento naquilo que Deus quer, que já te mostrou, que Deus já te falou. Porque lá na frente, gente, nós seremos cobrados de tudo isso. Nós seremos cobrados. Não adianta a gente falar assim, mas eu não pequei, eu não fazia tal coisa errada. Tá, mas e aquilo que Deus colocou nas suas mãos? E os seus dons, os seus talentos? E aquilo que Deus te pediu para você fazer, a sua missão, o seu propósito na terra, você cumpriu? Então, gente, isso é muito forte. Ali, o papel de Eli era ser um sacerdote. A missão de Eli aqui na terra era ser um sacerdote. E ele não foi um sacerdote dentro da sua própria casa. Ele foi um sacerdote ali, instruiu, ajudou Samuel, mas ele não foi um sacerdote dentro da sua própria casa, com seus próprios filhos. E isso levou à destruição daquela família completa. Deus revogou ali a gente vê, não vou trazer assim específico, o versículo que eu tenho que achar aqui, mas tem uma parte que fala que Deus, ele voltou, não é que Deus promete, não cumpre, não. Porém, se nós não obedecermos, muitas vezes as promessas não vão se cumprir por conta da nossa posição. Nós temos que estar também alinhados ali com Deus, sabe? Então, reflita se tem algo aí hoje que você está sendo omisso, que está impedindo o cumprimento de um propósito maior, que você não está cumprindo uma missão específica que Deus colocou nas suas mãos, os seus dons, seus talentos não estão sendo usados para a glória de Deus. E por mais que você veja que isso não tem nada a ver, mas aos olhos de Deus tem a ver. Você está sendo omisso com algo que Deus te chamou para atuar. E essa é a palavra de hoje. Que não sejamos como Eli, que venhamos agir conforme a vontade de Deus,
que venhamos contribuir para o propósito de Deus, porque tudo aquilo que Deus quer fazer, gente, aqui na Terra, Deus vai fazer de qualquer forma. Independente se eu estiver disposta, independente se você estiver disposta, Deus vai levantar alguém para fazer. Isso é certo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Porém, nós seremos frustrados se nós não estivermos alinhados com Deus e fazendo, cumprindo o nosso papel designado. Então, não seja esse que seja omisso, que esteja afastado ali da vontade de Deus, do propósito de Deus, mas seja aquele que está dentro do propósito. Tem uma frase que eu gosto muito, não seja um telespectador, mas faça parte desse avivamento, faça parte dessa missão, porque isso é um privilégio. Temos que ver tudo isso como um privilégio, como pessoas que têm o privilégio de levar a palavra de Deus, como pessoas que têm o privilégio de cumprir a missão dada por Deus. E é isso, gente, a palavra de Deus hoje é essa. Um pouco pesado, um puxão de orelha, mas algo que é importante para abrirmos os nossos olhos em relação a coisas que não estamos atuando como deveriam. Amém? Que o Espírito Santo traga luz e te ajude nessa caminhada, te levando a cumprir um propósito que Deus tem para sua vida. Amém? E é isso. Compartilhe esse vídeo, curta, faça parte aqui do canal e eu te espero no próximo vídeo.